In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no sábado da terceira semana da Quaresma. Hoje, com a comemoração de São Cirilo de Jerusalém. Vejam, queridos, primeiro, sim, quem está sendo julgado, na verdade, é Jesus. Aqueles homens não interessavam a mulher, o adultério dela, o seu pecado, não. Eles queriam pegar Jesus. Queriam pegar a Jesus. É Jesus que está sob julgamento. É Jesus. E o testemunho acerca de Jesus, os testemunhos acerca de Jesus são, portanto, falsos. Muitos falsos testemunhos acerca de Jesus. Mas há um detalhezinho que é importante entender. Vou tentar chegar ao centro. Diz que colocaram a mulher no meio. No meio. Depois dizem que Jesus estava no meio. Quem está no meio é Deus. Deus é que está no meio. No meio dos anjos, acabamos de fazer a novena dos Santos Anjos, né? Cercado de todos os coros angelicais. Cercado da criação. De toda a criação. Agora, Deus quer cercar-se também dos homens. A sua igreja, a igreja de Deus, a igreja de Jesus, está em meio à humanidade. E ali são julgados. Ali são julgados. Na verdade, quem se julga é a Deus. Está se julgando a Deus. Bom, isto hoje, queridos, nós podemos compreender como jamais. Jamais se levantaram tantos falsos testemunhos contra Deus como no nosso tempo. E o Deus verdadeiro. Vejam, antigamente os homens viviam na ignorância. E tinham tantos deuses. E adoravam a tantos demônios, para dizer com São Paulo. Adoravam a tantos demônios. Né? Mas a igreja posta no meio evangelizou o mundo com o Deus único e verdadeiro. E se então julgaram e condenaram Jesus, tirando-o do meio, tirando-o do meio da cidade, botando ele fora, fora da sinagoga, do templo. Fora da cidade, a cidade santa dos homens santos. Se quiseram tirar Jesus do meio, ele fez um outro centro. Agora o centro é a cruz. Um outro meio, o meio verdadeiro que é a cruz. Esse é o centro verdadeiro. Onde está Deus, onde estiver Jesus, ali é o meio, ali é o centro. E é um centro de perdão, bondade e misericórdia. Então, mas enfim, estamos só para dar uma olhada no tempo de hoje, como de fato julga a Deus. E julga mal a Deus. Julga falsamente a Deus. E justamente essa humanidade que foi colocada diante do único Deus, o vivo e verdadeiro, não mais os falsos deuses. Quiseram tomar todos de novo a si. Quiseram chamar todos de novo a si. Esse falso ecumenismo que essa contra-igreja vive é chamar de novo todos os deuses, os falsos deuses, todos os demônios, chamá-los assim. E o que é aquele
aquele monte abraâmico com aqueles templos que construíram lá em Abu Dhabi. O que é Francisco recebendo no Vaticano os monges budistas? O que foi Francisco nesses 10 anos de pontificado, sendo aclamado, celebrado agora como sim, está lá dito tantas vezes por tantos, como o Papa que mais se esforçou no diálogo interreligioso. O Papa que mais empreendeu o diálogo interreligioso. Então, mas a humanidade chama todos os demônios a si. Chama, como nós temos visto essa semana, chama os demônios das doenças, de todas as doenças. A humanidade que se vangloriava de uma ciência avançadíssima na medicina. Que ignorantes estes cientistas e médicos todos que caíram nesse engodo, eu não posso dizer qual, né, mas vós todos o sabeis, né, que caíram nesse engodo mentiroso, né, atraindo e fabricando com suas próprias mãos tanto a doença na sua origem quanto na sua cura. É isso. Atraíram a doença sobre si e sobre a humanidade. Agora estão morrendo tantos, né? Tantos estão morrendo. Alguns abrindo a cabeça, está saindo gente de cada movimento nessas cidades grandes, gritando contra isto, que faz... E continuam. Não, e eles confessam o crime e continuam promovendo ele. É uma coisa... A humanidade, eu não posso dizer com todas as palavras, né, mas é um entorpecimento da inteligência. Falavam que uma das grandes características do homem da Idade Média era o medo. Né? Era o medo dos demônios, das bruxas. Agora a humanidade não tem mais medo. E aproxima-se e chama a si todos esses bruxos e todos esses demônios com a maior tranquilidade. E estão morrendo nas suas mãos. Estão sofrendo nas suas mãos e morrendo. É isso. Não bastasse também, tem a guerra, não é só a saúde, mas tem também a guerra, tem também a fome. A humanidade que chega a resultados espetaculares na técnica, vejam aí tudo que envolve a computação, e agora as máquinas de guerra, queridos, moderníssimas, têm publicado tantas máquinas de guerra poderosíssimas, né? como jamais. A humanidade chegou ao... E o desenvolvimento da técnica em tantas e tantas áreas, e contudo a humanidade falece. Falece na guerra, falece na fome, falece na sede, falece na inteligência, falece. Que coisa. Ficam lá as nossas criancinhas grudadinhas naquele... Só joguinhos, né? Aqueles joguinhos ali, dia e noite, horas e horas e horas e horas e horas. Vai embrutecendo e embotando a própria inteligência dos nossos filhinhos. Né? É impressionante. Não, é uma coisa que... E ainda não bastando tudo isto, a humanidade chegará à adoração explícita de Lúcifer no anticristo. Ponto. Não há mais o que dizer. Querendo tirar Deus do meio, a igreja do meio, a humanidade dará ainda este último e mais tremendo e terrível passo, mais hediondo, não há testemunho mais falso acerca de Deus do que chamar o demônio, Lúcifer, de Deus. Não há testemunho mais falso acerca de Deus. A humanidade chegará a isso. Que coisa mais triste. Que humanidade. Mas Deus, embora tendo que mudar o centro para a cruz, como dizíamos,
mostra-se ali realmente um Deus de bondade, de perdão e de misericórdia. Ah, queridos, com certeza é um Deus sério. Não é uma coisa que de brincar. Ele é exigente, exige do homem. Não tornes mais a pecar. Não foi isso que ele disse à mulher? Não tornes mais a pecar. Mas é sempre um trono, um centro de bondade, de perdão, de misericórdia. E esse é o testemunho que nós temos que dar aos homens hoje, queridos. Esse é a grande pregação, é o grande testemunho que nós devemos dar para os homens hoje acerca de Deus. Porque os homens se revoltarão e, vendo-se caídos no laço do diabo, maldirão, desonrarão e desacreditarão de Deus. E é então que nós temos que dizer, não, ele está no meio de nós. E com perdão, com misericórdia e com bondade. O perdão para não levar em conta as nossas culpas, as nossas faltas, que nós o abandonamos. A misericórdia para nos restabelecer na sua amizade. Na bondade para refazer tudo aquilo que nós destruímos como demônio. Tudo aquilo, toda a criação que nós destruímos como demônio. Perdão, misericórdia e bondade. Este é o testemunho que demos acerca de Deus. Não desesperem os homens. Não desesperem. Não caiam quando tomarem conta, ciência de tudo aquilo que aconteceu. Não caiam eles em desespero. Porque estamos nós aqui para anunciar, para testemunhar que Deus é um Deus de perdão, de misericórdia e de bondade. De dizer isso para todos os homens, para que afinal ainda eles, não querendo mais pecar, recebam a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.